Quando Zuca aparece, Tobias avisa que vai se vingar de quem bateu em seu pai. Luiz também inventa de aparecer e pede para que Tobias não estrague sua vida se vingando de Justino. Ele explica como serão as consequências de suas ações e Tobias fica perturbado. Ao ver o pai, Belinha o abraça e diz que estava preocupada. Zé e Bina apoiam o que Luiz falou e Zuca diz que não vai se casar com um criminoso. Zuca corre para o quarto para agradecer Luiz por sua preocupação. Neco revela a Justino que já sabe que a venda é dele e pede ao pai que o deixe tomar conta da venda de Zaqueu. Tobias diz a Zuca que vai seguir o conselho de Luiz porque ele é um amigão. Oxe, então, ele é daqueles que adora dividir tudo. Luiz diz para Chico que inventou de ir embora só para ter uma desculpa para ver Zuca. E agora não sabe mais o que inventar para ficar. Neco anuncia aos caboclos que a venda agora lhe pertence e decide vender os produtos da venda a preço de custo. Com raiva, Zaqueu vai-se embora. Zuca sugere que Tobias convide Luiz para ser seu padrinho de casamento. Bina, é claro, não gosta, mas tua filha é uma diaba mesmo, né? É claro. Luiz acaba aceitando o convite. Boanerges proíbe os empregados de comprar na venda de Justino. Emereciana se espanta ao ver Luiz de volta com a notícia de que será padrinho de casamento de Zuca. É horrível isso. Luiz recebe uma carta de seu pai e fica muito feliz ao saber que Joaquim pediu Pequetita em casamento. Luiz tosse muito e Emereciana percebe que ele não está cuidando de sua saúde. Belinha diz que não quer mais ver Neco, pois ele não para de implicar com seu pai e, pelo visto, tomou gosto pela política. Boanerges tenta fazer com que Felício lhe fale quem o atacou. Ele pergunta se foi Justino, mas Felício faz um sinal que não quer ser vingado. Boanerges diz para Generosa que suspeita que Felício esteja querendo proteger alguém. Luiz tosse sem parar, deixando Ciana bem preocupada. Macário diz a Boanerges que não vai impedir seus empregados de comprar na venda de Neco. Nervoso, o Coronel Boanerges chama Macário de frouxo e não permite que seus funcionários comprem na venda daquele um. Enquanto isso, Justino comemora o sucesso que a venda de Neco está fazendo entre a caboclada. Chico confessa para Zuca que está apaixonado por Ritinha. Zuca diz que sente um aperto no peito como se algo ruim fosse acontecer. Nesse momento, Luiz não para de tossir e fica impressionado por ter escarrado sangue, mas tenta se acalmar. Chico sonha com Ritinha e Zuca diz que Nastácio é apaixonado por ela e avisa que ele pode estar perdendo tempo correndo atrás dela. Agora Luiz se preocupa com a saúde e pensa em falar com o médico da família. Emereciana percebe que Luiz não está bem de saúde, mas ele disfarça. Ciana sugere que ele veja o Dr. Teles. Luiz ainda sonha com Zuca, mas Ciana diz que Zuca nunca seria uma dama. Luiz desanda a tossir e finalmente concorda em ver o médico antes que coloque os bofes para fora. Tomé garante a Tobias que eles se vingarão de quem atacou Felício e ninguém saberá. Os dois pensam em armar uma bela tocaia para o mardito que atacou Felício. Boanerges fica furioso ao descobrir que a venda era de Justino e ferve de raiva ao ver o poder político de Neco, pois está crescendo cada vez mais. Zaqueu também diz que toda a gente que aparece na venda vive falando de política, mas ninguém sequer lembra que ele existe, já que proibiu todos os seus funcionários de aparecerem por lá. E quando lembram dele é para falar mal. Eita, que Boanerges agora vai infartar. Tobias tenta fazer com que Felício diga quem lhe atacou, mas ele se recusa a falar. Também com essa cara de psicodoido fungando no cangote do pobre idoso, coitado, ele não vai falar nunca. Tomé tranquiliza Felício, afirmando que não vai deixar Tobias fazer nenhuma besteira. Justino comemora o sucesso que Neco está fazendo no meio daquela gente. Neco desconfia que seu pai tenha algo a ver com a surra que Felício levou, mas ele garante que não teve nada a ver com isso. Boanerges e seus companheiros políticos ficam de miolos fervendo ao perceberem que Neco e Justino são as pessoas mais comentadas e idolatradas na cidade. Belinha encontra Neco por armação de Ritinha, mas não quer conversar com ele. Belinha tenta fugir de Neco. Ela diz que cansou dele e não gosta de vê-lo falar mal de seu pai. Belinha começa uma discussão política e Neco acha graça e acaba beijando a namorada.
Luiz defende as ideias de Neco e mostra para os barrigas cheias que as ideias do rapaz são corretas. Emereciana também diz poucas e boas. Neco explica para Belinha o que está fazendo junto a seu pai. Nesse momento, Tobias vê Neco conversando com a moça. Tina desabafa com seu pai, certa de que Tomé vai esquecer Rosa. A boa moça diz que confia na justiça e quem fez aquela maldade com Felício vai pagar. Mais grosso que papel de embrulhar prego, Tobias afirma que vai fazer com Neco o mesmo que Justino fez com seu pai. Ele e Neco partem para a briga e se enrolam no pau ali mesmo. No braço, Neco se garante e não arrepia a carreira. Porém, Tobias não, né? Ele puxa logo uma arma e ameaça Neco. Tomé consegue segurar o amigo raivoso. Tobias diz que vai acabar com a vida de Neco. O rapaz topetudo pergunta se ele vai fazer isso pelas costas como um covarde ou pela frente como um homem, aumentando ainda mais a fúria de Tobias. Belinha defende Neco e Tobias vai correndo contar tudo para Boanerges. Já em casa, Neco conta para sua irmã o que aconteceu e diz que se não fosse Tomé estaria morto. Com raiva, Neco manda Mariquinha se afastar do peão. Tobias ameaça contar para Boanerges que viu Belinha e Neco juntos. Tomé diz que ele não pode descontar em Neco a desconfiança que tem de Justino. E se foi mesmo o pai de Neco que fez isso, ele é quem tem que pagar, e não Neco ou Mariquinha. Tomé também avisa ao amigo esquentadinho que Boanerges vai dar uma surra de criar bicho em Belinha, e o responsável por isso será ele. Bina vê a tristeza de Zuki e tenta animar a filha, mas é tudo em vão. Tobias escuta o conselho do amigo e decide não falar nada para Boanerges, por enquanto, né? Boanerges vê que a única maneira de combater Neco é agir como ele. Mariquinha diz a Neco que algum aliado político de Boanerges pode ter feito essa maldade com Felício para incriminar ele ou seu pai. Ela diz que vai tentar conversar com Tobias para que ele controle sua raiva. Dr. Teles fala para Tina generosa que é impossível saber se Felício vai melhorar. Belinha entra em casa bem desconfiada, coitada, e troca olhares com Tobias. Pepa espera Pequetita na porta de sua casa e lhe pede que diga onde está El Matador. Dr. Teles examina Luiz minuciosamente. Boanerges e Ciana se preocupam, pois Luiz tossiu a noite toda. Eles pensam em separar os objetos pessoais do rapaz com receio de ficarem tísicos também. O médico conversa com Luiz e recomenda que ele faça repouso e tenha uma boa alimentação. Luiz finalmente entende que sua doença progrediu. O médico recomenda à família que os objetos pessoais de Luiz sejam separados para evitar contágio. Maria separa tudo que é de Luiz para evitar que a doença se alastre. Belinha pede que Tobias não faça nada com Neco, mas ele diz que não vai se controlar se descobrir que Justino foi responsável pelo que aconteceu com seu pai. Ritinha fica com medo de pegar a doença de Luiz e o advogado percebe e fica arrasado. Zuca pensa em Luiz e chora. Nastácio manda Ritinha parar de falar besteira, pois vai acabar magoando o Dr. Luiz. No quarto, o advogado avisa Ciana que não comerá mais à mesa para que ninguém se contagie com sua doença. Mas Ciana lhe dá um bom rela daqueles. Depois, Ciana reclama com Ritinha por sua atitude com Luiz. Boanerges observa a popularidade de Neco e fica pé da vida. Tobias acaba contando, meio que sem querer querendo, que viu Belinha conversando com Neco. O coronel fica furioso e vai para casa disposto a pegar Belinha. Sem saber o que está por vir, Belinha conta para a mãe que Neco veio atrás dela e que Tobias quase matou Neco. Tomé desconfia que Felício não fala quem o atacou porque ele não quer e tenta fazer um acordo com o idoso. Ciana diz que Belinha não deve pôr mais lenha na fogueira, pois Boanerges vai ficar irado quando descobrir que ela e Neco se encontraram. Já é tarde demais, Ciana, ele já sabe. Tomé pergunta se foi Justino, mas Felício se mostra indiferente. Boanerges entra na casa disposto a tirar o couro de Belinha. Nem Ciana consegue segurá-lo. No quarto de Luiz, Ciana manda a filha rezar um Pai Nosso e voltar para o seu quarto, pois o pai está esperando ela com a cinta na mão. Luiz intervém pela moça e consegue convencer Boanerges a não bater em Belinha.
Ciana diz que a filha escapou por pouco graças a Luiz. Tomé acha que Felício entende o que eles dizem, mas não quer falar quem o atacou. Ciana manda Boanerges falar com Tobias, pois por pouco ele não mata Neco. Mariquinha vai na casa de Tobias e conta para Tina que Neco e Tobias brigaram. Tina explica para a professora que eles estão muito ressentidos pelo que aconteceu com Felício. A professora diz que entende a situação deles, porém ela e Neco não têm nada a ver com isso. E se Justino fez mesmo isso com o pai deles, ela e Neco jamais o perdoarão. Mariquinha tenta conversar com Tobias e pede que ele não desconte a raiva que tem de Justino em Neco. Tobias, como sempre, é grosseiro com Mariquinha e a beija à força e manda ela contar pro pai dela, mas é um cavalo batizado mesmo, né? Mariquinha vai embora muito magoada. Depois que a merda deu na canela, o trouxa do Tobias se arrepende de ter beijado a moça à força. Mariquinha chora decepcionada e acaba voltando para sua casa aos prantos. Justino vê o estado da filha e pergunta o que aconteceu, mas ela consegue dar uma desculpa afirmando que tem apenas uma TPM. Achando que é falta de marido, o coronel diz que vai arrumar um pretendente para que a moça case, pois ela já está ficando passada. Julieta percebe o que aconteceu e aconselha Mariquinha a esquecer de Tobias, pois ele nunca que vai querer a moça. Isso, pisa em quem já está no chão mesmo. Felício começa a melhorar para a alegria de sua família. Alguns dias se passam e Tobias visita a noiva. Ele conta as novidades para Zuca, que descobre que Luiz piorou de saúde. Bina faz muitas insinuações sobre manter a todos afastados do tísico, pois essa doença pega. Zuca quer ir para a fazenda, mas Bina corta ela rapidinho. Não vai não! Luiz demonstra que está melhor. E Ciana se prepara para o nascimento do seu bebê, trabalhando nos serviços da casa. Boanerges percebe que alguns de seus aliados se bandearam para o lado de Justino. Ele fica sabendo que o coronel fez até doações para a igreja. Boanerges manda ao vigário devolver, mas ele se nega. Neco discursa deixando o pai orgulhoso. Enquanto isso, o bando de Boanerges espreita escondido o sucesso do rapaz perante seus futuros eleitores. Zuca se nega a morar num puxadinho e Tobias promete que vai começar a construir a casa onde eles vão morar depois de casar. Luiz se aborrece por estar longe de Zuca. Emereciana entra para conversar com o rapaz e começa a sentir as dores do parto. Ele se preocupa pois Boanerges não está em casa. Ciana fica irritada com Boanerges que está cuidando de assuntos políticos. Belinha fica nervosa, mas Ciana tenta acalmá-la. As dores aumentam e Ciana reza para ter uma boa hora. Maria acha que ela deveria chamar Boanerges, mas Emereciana não quer. Nastácio chama Generosa para ajudar no parto da criança. Belinha e Luiz se preocupam com Ciana e eles acham que deveriam chamar Dr. Teles, mas Nastácio garante que Generosa é a melhor parteira da região. Ciana fica bem agitada por Boanerges não estar em casa num momento tão importante. Na cozinha, Belinha e Ritinha se atrapalham de tão nervosas que estão. Boanerges chega em casa e toma um susto ao saber que seu filho está nascendo. Ciana tenta se acalmar, mas logo em seguida percebe que seu marido quer que a criança seja menino e fica muito magoada. Ela o questiona, mas Boanerges só fala que será um menino homem, deixando Ciana magoada. A grávida acaba expulsando o marido do quarto. Ciana ralha com Boanerges. Ela diz que não importa se é homem ou mulher, mas a sua maior preocupação é que seu bebê nasça com saúde e coloca o marido para fora. Na sala, ele tenta se explicar e garante para Belinha que não se importa com o sexo do bebê, pois o ama incondicionalmente. Devia ter dito isso a ela, né? É verdade. Zuca dispensa Tobias, que fica desconfiado. Chico diz para Tobias que está apaixonado por Ritinha e é tratado como um escravo. Zé e Tobias tiram sarro do pobre vendeiro. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né, Tobias? Bina estranha o comportamento da filha. Ela sabe que é por causa de Luiz e fala para Zuca que o Dr. Luiz deve ser tuberculoso, a deixando desesperada.
Pequetita conta para Joaquim que deu o endereço de Luiz para Pepa e que a moça saliente dos anos 20 lhe revelou que está esperando um filho de Luiz. Boanerges torce para que nasça o menino e faz planos para a criança. Na cozinha, Belinha não gosta do que escuta e diz que seu pai deve ter se decepcionado quando ela nasceu, já que ele só fala que quer ter um filho homem. A criança demora a nascer, preocupando a todos. Maria demonstra preocupação e Belinha percebe. Enquanto isso, na sala, Boanerges faz mais planos para o filho que não terá. Joaquim fica apavorado com a ideia de que Pepa seja a mãe de seu neto. Justino conta 1000 vantagens em casa e diz que tem orgulho do filho, pois ele nasceu para a política. Justino garante que não mandou surrar Felício. Ele acredita que foi gente de Boanerges com intenção de incriminá-lo. Neco diz a Justino que ele tem que ajudá-lo a ficar com Belinha caso ganhe as eleições. Felício começa a andar, mas continua sem querer falar. Tina tenta fazer o pai falar, alegando que está triste de vê-lo assim. Ela diz ao pai que quem o machucou tem que pagar com a própria vida. Ela tenta fazer o pai falar, mas ele se nega. Ciana faz força torcendo para que nasça o menino. Na sala, Boanerges fica apreensivo. Generosa aparece na sala dizendo para Boanerges que nasceu um menino. Ele comemora radiante, falando sem parar. Generosa fica séria e sem jeito. Belinha percebe que algo está errado, mas Boanerges não para de comemorar. Quando ele se prepara para entrar no quarto, a parteira avisa que Ciana quer ficar sozinha, pois o menino nasceu morto, deixando o coronel em estado de choque. Todos se desesperam com a fatídica notícia, e a parteira explica que o bebê nasceu laçado e não resistiu. Boanerges lamenta profundamente a perda de seu filho, que ele tanto esperou. Em frente à sua santinha, Boanerges pergunta para Deus por que ele lhe tirou seu filho. Nastácio diz que vai chamar o vigário para consolar os pais, mas Tomé alega que não há palavra no mundo que traga conforto aos pais de um nate morto. Apenas o tempo poderá cuidar disso. Belinha e Luiz tentam consolar Emereciana. Ela está arrasada e pede para Luiz tentar trazer seu filho de volta para ela, cortando o coração do advogado. Belinha afaga seu irmão com tristeza e entrega o bebê para Ciana. Ela lamenta a perda do seu neném e relembra do nascimento da filha. Generosa tira o bebê de Ciana e pede para que ela seja forte. Ciana diz para Belinha que avise Boanerges que ela não teve culpa, pois queria dar o menino que ele tanto queria. Luiz tenta consolar o primo e sugere que ele dê apoio para sua esposa, pois Ciana está precisando dele. Boanerges diz que não sabe nem o que dizer para Ciana e nesse momento difícil pede apenas que Luiz fique ao lado dela. Amanhece e todo o povo comparece para o enterro do filho de Boanerges. Justino, Neco e Mariquinha veem o enterro passando com respeito e sentem pela perda do seu inimigo político. Generosa prepara um colar de mamona para que Ciana use para secar o leite. Ciana diz que isso até parece ser um castigo de Deus, já que Boanerges só queria que nascesse um menino homem. Ela chora inconsolável e Belinha tenta confortar sua mãe. Bina deixa que Zuca vá passar alguns dias na casa de Boanerges para consolar Emereciana, mas diz para o marido que se arrependeu de ter deixado ela voltar na fazenda para não ficar de rabicó aceso para o lado do Tísico. Justino diz a Mariquinha e Neco que eles deveriam ir até a casa de Boanerges para dar seus pêsames para a família. Neco teme que as pessoas não entendam o gesto dele, mas a irmã garante que vai dar tudo certo já que eles estarão juntos. Tina lamenta o que aconteceu com Boanerges e Ciana e deseja mal a Justino, pois ele sim merecia se lascar todinho. Seu pai, mesmo sem falar nada, não aprova a atitude da filha, desejando mal ao próximo. Belinha fica surpresa ao saber que Neco e Mariquinha estão na porta de sua casa. Ciana escuta a conversa e manda os dois entrarem. Generosa acha que Ciana não deve receber os dois, mas arretada, ela diz que sabe muito bem o que está fazendo.
Ciana resolve reagir e manda a generosa lhe preparar um caldo bem forte, pois está se sentindo muito fraca. Ciana recebe Neco e Mariquinha. Sem jeito, eles tentam explicar o motivo de estarem ali. Ela agradece o apoio dos dois. Ciana quer os filhos do inimigo do seu marido ao lado dela na cama, deixando Belinha surpresa. Emereciana, se sentindo fraca e achando que baterá a Biela, diz a Neco que ele tem a sua bênção para se casar com Belinha. Ciana deseja que eles fiquem juntos como mandam as leis de Deus e deseja que eles sejam abençoados com muitos filhos. Ciana diz que se seu filho tivesse vingado, gostaria que ele fosse como Neco, forte, justo, honesto, corajoso e de bom caráter e bom coração. Neco também tenta consolar sua futura sogra, que demonstra estar muito fraca, mas não vai morrer não. Belinha se despede de seu amor e de sua cunhada. Ao voltar para casa, Neco diz que se emocionou muito com tudo que Ciana falou para ele. Após o velório do bebê, Boanerges custa acreditar no que aconteceu, mas é consolado por todos os seus companheiros políticos. Boanerges garante a todos que não vai deixar que o sofrimento lhe derrube. Ele lembra das palavras de Neco durante seus discursos e diz que nunca imaginou que um dia ele teria um anjinho para carregar. Em casa, Mariquinha conta como foi o encontro de Ciana e Neco. O rapaz sugere a Justino que eles se tornem aliados de Boanerges, o deixando furioso. Neco pede que pelo menos agora seu pai dê uma trégua para essa guerra que no fim das contas nunca vai levar ninguém a nada. É verdade. O coronel concorda, mas garante que Boanerges não vai mudar e logo voltará a ser quem sempre foi. Joaquim recebe a notícia do falecimento do bebê e depois diz que teme ser avô de um filho de Pepa, já que ela tem uma índole um pouco duvidosa. Arrasado, ele diz para Pequetita que é velho demais para se casar com ela, deixando a moça irritada. Pepa chega em Paudalho e pergunta assim a Bina por El Matador, assustando Bina, que acha que a moça está procurando um jagunço. Com ciúmes, ela não deixa a Zé levar as malas da mulher para o quarto. Já acomodada, Pepa pergunta por Luiz, deixando Bina surpresa. A espanhola diz que o advogado é o amor de sua vida e não pode mais viver sem ele. E de quebra, ela ainda diz que Luiz a ama também. Bina resmunga esculhambando Luiz por dentro dos dentes, o chamando de safado e sem vergonha. Sim, a Bina garante para Pepa que vai arrumar um transporte para que a moça ache Luiz o mais rápido possível. Bina diz cobras e lagartos sobre Luiz para Zé, afirmando que Zuca queria trocar um homem bom como Tobias por um mulherengo sem vergonha como Luiz. Doutor Teles garante a Boanerges que Emereciana não corre risco nenhum. O médico aconselha Boanerges a conversar com ela, mas receoso ele se nega. Belinha e Luiz insistem e meio amuado ele vai. Sem coragem de falar nada com Ciana, Boanerges apenas observa. Bina reclama de ter que trabalhar dobrado, pois o hotel lotou por causa da espanhola. Ciana acorda e fala para o marido que eles foram castigados por Deus. Boanerges percebe que Emereciana o culpa pela morte da criança.